Quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias comigo no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. Hoje meditaremos no capítulo de número 2, dos versículos 1 ao 9. Livro do profeta Ageu. Vou ajudar igual o pastor Milton, está antes de Apocalipse. Semana passada ele disse que estava depois de Gênesis, não é? Próxima semana o pastor Yuri ajuda mais um pouco. Ageu, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 9. Todos encontraram? Quem não encontrou vai encontrar até o fim do culto, não vai? Queridos, a palavra de Deus diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada a vossos olhos? Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Quero orar com você, antes de começarmos a exposição dessa palavra. Pai, o Senhor fala poderosamente ao nosso coração. O Teu Espírito em nós testifica quando nós ouvimos a Tua palavra lida, explicada e aplicada à nossa vida. Senhor, nós viemos diante do Senhor pedindo o renovo do nosso coração, pedindo que o Senhor cumpra a Sua promessa de uma glória maior sobre nós, pedindo que o Senhor fortaleça, Deus, a nossa fé, para que venhamos a crer a cada dia sem desanimar, de maneira perseverante, Deus, na Sua presença oramos. Santo Espírito de Deus, que habita nos crentes, clamamos para que o Senhor mova o nosso coração ao arrependimento, mova o nosso coração ao encorajamento, que saiamos daqui nesta noite, Senhor, com esperança profunda e verdadeira na Tua palavra. Que o nosso coração se deleite no Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a mensagem que eu quero trazer aos nossos corações esta noite, pela palavra de Deus, é sobre a promessa de uma glória maior. O contexto da história do profeta Ageu é o contexto de um povo sofrido, perseguido, um povo escravizado, um povo levado para longe. E essa história acontece, o início da disciplina acontece a partir do ano 606, quando Jerusalém é invadida pela primeira vez pelo Império Babilônico. Muitas pessoas elas foram levadas naquela época. Se você puxar um pouco na sua memória, vai se lembrar que Daniel e os seus amigos
foram levados naquele tempo. A segunda invasão ocorreu em 597 a.C., quando o profeta Ezequiel foi levado ao cativeiro. E em 587 a cidade foi cercada novamente. Jerusalém, em 586, cai de vez, e ela é queimada, o templo é destruído, e houve grande deportação dos judeus, todos para a Babilônia. Em 538, a Babilônia cai, e o Império Persa, pelas mãos de Ciro, aniquila os babilônios. E no início do seu reinado, logo Ciro diz que eles poderiam voltar. Aqueles que quisessem poderiam voltar para Jerusalém, reconstruir a cidade, reconstruir o templo. E esse povo, então, em torno de 50.000 pessoas, voltam andando 1.400 quilômetros para casa. Provavelmente com pouquíssima coisa nas mãos. Quando eles chegam na terra deles, destruição. O templo em pedaços, as terras não mais cuidadas, tanto trabalho para fazer. Nesse contexto, eles começam a trabalhar, a se esforçar, a fadigar o corpo, a fadigar a família, ao ponto de até se esquecer da casa de Deus. Edificando a própria casa, com tamanha perda, com tamanho prejuízo, com tantas responsabilidades nos lombos. Eles tentam, eles começam a edificar a casa do Senhor, mas por causa de ataques internos, políticos e também externos, com a situação dos samaritanos, eles acabam não conseguindo ir à frente ao templo. Começaram, 15 anos se passou, não fizeram mais nada, e Deus levanta o profeta Ageu. O profeta que está nesse texto. Ageu tem um nome que o significado é aquele que peregrina. Ageu é aquele que, como um peregrino nessa terra, lembra o povo que o maior compromisso do povo é com a obra do Senhor, que Ele faz na vida deles e ao redor deles. Ageu, ele prega 4 sermões. Esse sermão que nós lemos nessa noite é o terceiro sermão dele. Os outros 2 primeiros nós já aprendemos. E quando nós olhamos para esse texto, Ageu, pela palavra de Deus, encoraja o povo a avançar no trabalho de maneira confiante. E ele faz isso com 3 promessas. A primeira promessa que ele, pela palavra de Deus, encoraja o povo é a promessa da presença de Deus com o seu povo. A segunda promessa é a promessa do Espírito de Deus no meio do povo. E a terceira promessa é a promessa de que o Senhor vai prover para a sua casa. Mas eu quero que a gente pense mais um pouco aqui, entre o versículo 1 e o versículo de número 3, para contextualizar o porquê Deus dá a Ageu essas promessas. O que precisava ser encorajado para esse povo? Por que esse povo estava apático? Por que esse povo estava desanimado? Por que esse povo estava com desânimo em cumprir, em concluir a obra que Deus havia mandado começar? Então, do versículo 1 ao versículo de número 3, nós temos esse motivo. Era crítica a situação. Quando nós olhamos a palavra de Deus, meus irmãos, nós vemos que eles estão sendo chamados a fazer uma reforma, a construir algo que já havia sido edificado e que já havia uma expectativa do que era antes e do que haveria ainda de ser. E se você já teve alguma experiência na sua vida com relação a construir algo do zero, você já aprendeu que isso dá muito trabalho, não é mesmo? Eu me lembro que eu era bem pequeno e meu pai e meu avô juntos estavam construindo a primeira casa própria que nós moramos, lá na minha terra. Casinha ali simples, de 5 cômodos, um banheiro, um quintal enorme para plantar bastante milho e jabuticaba. Agucei a mente de muita gente aqui que nasceu no interior, não é?
E eu me lembro que aquele negócio dava trabalho. Não tinha com quem me deixar, meu pai estava de férias. E aí ele me levava para a obra e eu ficava lá sentado, brincando no meio dos tijolos, no meio da areia, com as britas. E eu via meu pai e meu avô trabalhando o dia inteiro, trabalhando duro, pesado. Muito material de construção para todo lado e canseira. Anos mais tarde eu aprendi algo que é mais trabalhoso do que construir algo do zero. Você já deve imaginar que eu estou falando de uma reforma, não é? Quer coisa pior do que a reforma? Reforma é aquele momento glorioso na vida do cidadão em que ele chama um pedreiro que fala com ele, não, em 30 dias está pronto. Ele só esquece de especificar que é 30 dias úteis. Aí se torna 6 meses, né? Vai embora os dias. Aí não acaba os dias, não. E quando eu reformei a primeira vez, junto com a minha família, eu era pequeno, estava reformando assim, fazendo bagunça para eles arrumarem, né? Mas naquela reforma eu vi que o negócio era mais trabalhoso. Imagina você ficar tirando o menino em cima de saco de cimento. Sai daí, menino, você vai cair, esse trem cai em cima de você. Aí você fica ali, dentro de casa, aqueles materiais de construção se tornam mobília da família. Do nada você vê que a sua televisão, que ficava no estante, já não tem mais estante. Foi colocado ali um tripé com uma tábua. Você está assistindo televisão no meio, parecia que sua casa virou um centro de material de construção. E é poeira para todo lado, sujeira para todo lado. As mulheres amam reforma, não é, irmãs? Reforma dá trabalho, irmãos. Reforma dá trabalho demais. Uma reforma é desafiadora. Esse povo está sendo chamado a reformar, a construir sobre uma edificação que já existia. E não era sobre uma casa de 5 cômodos ou um apartamento de até 120, 150, 300 metros quadrados. Nós estamos falando do Templo de Salomão. O maior monumento do mundo antigo. Que reis, rainhas, pessoas de vários impérios iam para lá conhecer aquele monumento maravilhoso. Cheio de ouro em suas paredes. E esse povo volta para casa sem nada, 15 anos tentando reconstruir tudo, e recebe o desafio de reformar. E a palavra é que aquela glória, a glória daquela segunda casa, seria maior do que a primeira. Se nós, quando vamos reformar alguma coisa, já bate um desespero quando você percebe que a grana não está dando para acabar, você imagina esse povo que tinha parede de ouro para levantar. No meio de tudo isso, eles estavam naquele tempo de festas, as festas da colheita do povo de Deus. Imagine que Deus ele escolhe de maneira estratégica esse tempo, onde o povo mergulharia, se lembraria da espiritualidade, da vida com Ele, para servi-lo. E no primeiro dia do mês era a festa das trombetas. Essa primeira festa marcava 10 dias de consagração à colheita passada ao Senhor. Então eles recebem a mensagem para construir, e aí logo depois tem 10 dias de festa, que eles não podiam trabalhar. Era só se santificar e consagrar esse tempo ao Senhor. No 10º dia era o dia da expiação, o dia em que o sacerdote reunia todo o povo e levava o sacrifício no templo, para que o povo recebesse perdão dos pecados. E no 15º dia começava a festa dos tabernáculos, que é quando o povo ia para o deserto, morar em cabanas, para se lembrar de quando eles saíram do Egito e ficaram 40 anos peregrinando no deserto. Aí você tinha que pegar todas as suas coisas, ir lá para o meio do deserto, morar 7 dias lá, edificar uma cabana lá e depois voltar para sua casa. E a primeira notícia que você recebe quando volta é: Deus está esperando a reforma. Você consegue perceber como a situação é crítica para esse povo? Como eles estavam bastante atarefados? E como era difícil pensar em tempo. 21 dias parados, sem trabalhar, tudo por fazer. E o retorno é Deus estrategicamente dizendo: vocês se arrependeram de construir coisas só para vocês? Nos arrependemos. Agora vão construir a minha casa.
O versículo 3 diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ageu não esconde a dificuldade, não. Ageu, ele sabe que ali tinham idosos que foram jovens para o exílio e voltaram. E eles conheceram a glória do templo antes de ser destruído e queimado. E ele sabe que esses idosos estão assim: esse negócio vai dar certo. Não. Como que a gente vai fazer isso? Vocês não se lembram como é que era o templo, é por isso que vocês estão com essa esperança toda. Então, num mar de desesperança como esse, a palavra de Deus vem até esse povo. E o primeiro ensino para a nossa vida, importante nesse texto, grandiosamente, se você olhar para a sua Bíblia, por favor, você vai ver aqui, no versículo número 2, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo. Irmãos, vocês conseguem perceber que Deus ele não está se dirigindo mais só ao governador e ao sumo sacerdote? Quem que ele acrescenta aqui nessa conversa agora? O povo. O princípio que esse texto nos ensina, claramente, é que nós precisamos de união em nossa vida congregacional como igreja. Nós precisamos de união sincera e verdadeira, irmãos, para edificar o templo do Senhor. Sem união, nós não conseguimos fazer nada. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e aprender que a responsabilidade de edificar o templo de Deus não é só do pastor, não é só do presbítero, não é só do diácono, é de toda a igreja. Todos nós somos responsáveis por edificar a casa de Deus. Em segundo lugar, o que eu olho para esse texto e eu percebo é que esse povo, ele estava acomodado com as situações que eles viviam. E eu tenho sido convencido por Deus e pela palavra, claramente, que muitas vezes nos falta certa insatisfação com o estado das coisas. Nós vamos viver na nossa vida, um dia atrás do outro, como um trem descarrilhado, percebendo as mudanças que são necessárias serem feitas. E nós cruzamos os braços e tapamos os olhos, fingindo que nós não temos nada para mudar na nossa casa, na nossa vida, com a nossa família, em nossa igreja, em todas as áreas. Nós nos acostumamos a viver numa miséria espiritual profunda. Nós nos acostumamos com pouco. O meu medo é que muitas vezes nós desejamos pouco. Esse povo está numa cidade onde no meio dela está o templo de Deus, um monumento grandioso que desde pequenos eles ouviam falar da sua grandiosidade, da sua glória. E vivendo a vida deles, preocupando-se apenas com a casa deles, eles olhavam para as ruínas do templo e aquilo não incomodava o coração deles. O que na sua vida está em ruínas e não tem incomodado o seu coração? A minha oração nessa noite é que Deus te incomode e não te deixe dormir. Enquanto você não resolver o que tem incomodado o seu coração. A minha oração é para que você chegue em seu lar, sente com quem você tem de sentar e conversar, e coloque as coisas no eixo de Deus. Que você pare de fingir que essas ruínas não existem. E que você edifique a sua casa no Senhor. E é bem provável que o seu coração, enquanto eu digo pela palavra de Deus que você deve resolver essas ruínas, seu coração está assim: pastor, mas é porque o senhor não sabe o tamanho do pepino que eu tenho para descascar. O senhor não sabe o que eu passo.
na minha casa, no meu trabalho, o que eu passo na minha escola, na minha faculdade. O senhor não está sabendo. Eu não estou sabendo, não. Mas o Senhor está. Meus irmãos, vocês podem estar se perguntando, é possível reformar um negócio tão ruído como esse? É possível, pastor, reformar um negócio tão destruído como esse? A primeira promessa é que é possível porque a presença de Deus estará com o seu povo. Olha para o versículo 4 e a parte A do versículo 5. O texto bíblico diz assim: ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Sejam fortes. É possível, irmãos. Se nós formos fortes no Senhor, é possível. É possível que as ruínas da sua casa, as ruínas do seu coração, tudo que tem entulhado a sua sala e você finge que nada está acontecendo, no Senhor é possível reconstruir. No Senhor é possível reformar. Mas há algo que precisa ser esclarecido aqui. Deus ele não está dizendo que se eles quiserem, se esforçarem, tiverem força de vontade, vai dar tudo certo. Deus ele não está dizendo que eles têm a força dentro deles para fazer essa grande obra. Deus não está dizendo que vai ser moleza. O que está acontecendo aqui nesse texto não é uma pregação coach de Ageu, não. O que está acontecendo nesse texto é que Deus, sabendo o desespero do povo, está ensinando para o povo qual é o grande segredo de reformar as ruínas, mesmo em meio à desesperança. O Senhor está conosco. Sabe qual é a única maneira da sua casa não ter mais ruínas escondidas? O Senhor está com a sua casa. Sabe qual é a única maneira do seu coração diante de Deus não viver em frangalhos, despedaçado, magoado, entristecido, desesperançoso? Deus está no seu coração. Essa é a resposta que você veio procurar nessa noite. Está na palavra de Deus. A primeira promessa é a presença de Deus. Mas como que essa presença acontece, pastor? Como que esse negócio funciona? Deus ele diz aqui, no versículo 5, olha, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. Sabe por que Deus tem que falar para esse povo que Ele está com eles? Porque esse povo foi o povo escravizado 400 anos no Egito. Foi o povo que foi liberto com mão de ferro de Deus contra Faraó e todo o Egito. Liberto à força, que passaram no Mar Vermelho, que guerrearam com tantas nações para tomar posse da terra que Deus havia dado a eles. E Deus havia feito uma aliança com eles. Lá em Êxodo, capítulo 19, Deus faz uma aliança com esse povo. E diz para eles, de maneira resumida, se vocês obedecerem a minha palavra, vocês serão prósperos e terão vida. Se vocês desobedecerem a minha palavra, vocês viverão em escassez e vão viver morte. O tempo se passou. O povo entrou na terra prometida, tomou posse de tudo aquilo que Deus havia dado. E o que eles fizeram? Desobedeceram. Eles desobedeceram e Deus permite que esses impérios, babilônico e persa, levassem eles para o cativeiro e humilhassem eles naquele cativeiro e eles ficassem sem nada. E muitos que foram para o cativeiro não voltaram vivos.
Não voltaram nunca mais. Esse povo é um povo que foi para o cativeiro por causa da disciplina do Senhor. E pode ser que você, aqui nessa noite, está vivendo debaixo da disciplina do Senhor. Pode ser que por causa da sua desobediência à palavra de Deus, você se afastou dos caminhos de Deus. E a gente sabe quando isso está acontecendo com a gente, não sabe? Quando a gente vai orar, aquele sentimento de ninguém vai me ouvir. Quando pensamos em ir à igreja para ouvir a palavra de Deus, pensamos eu não sou digno. Não é assim? Meus irmãos, Deus ele é compassivo e ele é bondoso. Deus ele traz o povo de volta pela sua misericórdia. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe esse sentimento mentiroso no seu coração de eu sou indigno, pastor, eu não posso me aproximar de Deus? Eu quero te dizer nessa noite que você é mesmo. Você sabe que você não presta muita coisa mesmo, né? Vamos convir uma coisa aqui bem clara? De maneira natural, você nasceu pecador. Você nasceu condenado ao inferno. Você nasceu condenado por causa do pecado que habita em você e te assedia diariamente. E assim como eu, você luta todos os dias contra esse pecado maldito. E que nessa terra, aqui, enquanto Cristo não retornar, vai nos humilhar até a nossa partida para a glória. Amém? Já que você é indigno mesmo, e você já entendeu isso, até falou amém, por que você está correndo da presença do Senhor? O povo estava pensando o seguinte, mas será que Deus é conosco ainda? Olha o tanto de coisa que a gente viveu, olha o tanto de coisa que a gente fez. Nós demos todos os motivos para Deus nos abandonar, mas por que Deus não nos abandonou? E Deus, ele diz nesse texto, por quê? Porque Ele tem uma aliança com o povo dele, uma aliança inquebrável, uma aliança insubstituível, uma aliança eterna. Esse é o nosso Deus, irmãos. Que coisa maravilhosa. Deixa eu te dizer uma coisa, há um atributo de Deus bem claro, que é descrito lá no breve catecismo, que vai contar como Deus é em sua essência. Ele diz assim, Deus é espírito, infinito, eterno, imutável no seu ser, na sua sabedoria, no seu poder, na sua santidade, na sua justiça, na sua bondade e verdade. A palavra de Deus ela é bem clara quando ela diz que Deus não sofre mudança. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz, eu, o Senhor, não mudo. Diferente de nós que mudamos o tempo todo, não é? Deus ele não muda. Se Ele tem uma aliança com o povo dele, nada pode quebrar essa aliança. Deus está falando para esse povo, não pensem que eu me esqueci da aliança que eu tenho com vocês. Porque lá no deserto eu estava com vocês. Eu escolhi vocês antes da fundação do mundo. E vocês vão caminhar no meu caminho. Vocês sofrerão disciplina, não porque eu estou com raiva de vocês. Vocês padecerão na disciplina para que vocês se voltem a mim. Talvez Deus está te disciplinando e você está querendo correr de Deus. Você que nos assiste, talvez Deus tenha disciplina sobre a sua vida e você está correndo dela. A disciplina não é para te colocar longe de Deus. É para te trazer para perto dEle. Deus está ensinando isso para o povo dEle. A promessa de Deus para nós é a promessa de uma glória maior. A segunda promessa desse texto é que o Espírito de Deus vai encorajar o povo. A parte B do versículo 5 diz assim: quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais.
Em segundo lugar, Ageu, depois de afirmar a presença de Deus, ele afirma para o povo a atuação do seu espírito sobre a vida deles, durante toda aquela reforma. E aí ele traz a ideia, ele traz o tempo do povo no deserto. Sabe qual que foi a atuação do Espírito de Deus do povo no deserto? Em Êxodo capítulo 13, do 21 ao 22, o povo era guiado por uma coluna de nuvem durante o dia e durante a noite uma coluna de fogo. Deus está dizendo para esse povo que Ele vai guiar os passos desse povo. Em segundo lugar, que nós podemos destacar, que está lá em Êxodo 16, do 4 ao 5, Deus sustentava o seu povo. Diariamente, Deus dava o maná para que o povo colhesse. Imagine que o povo estava ali há muitos dias e meses, e depois anos, no deserto, sem poder plantar, sem poder cultivar. Eles iam comer o quê? Milagrosamente, Deus dava ordem para que o pão aparecesse pela manhã, para que eles comessem, para que o maná fosse o alimento deles, o pão de cada dia deles. Se isso não fosse suficiente, Deus também, como está bem descrito lá em Êxodo 17:6, ordena Moisés a tocar na rocha e da rocha sair água limpa para o povo beber no meio do deserto. Então Deus está ensinando que além de guiar, o Espírito também vai sustentar. Em último lugar, eu quero destacar que o Espírito Santo também protegeu aquele povo dos perigos do deserto. A tal ponto que Deuteronômio, capítulo 8, versículo 4 diz que nem as roupas deles envelheceram. Irmãos, é um mistério um negócio desse, não é não? A grife de Deus é a melhor. A marca do céu é boa, né? A gente compra umas roupinhas aí, já tá tudo batidinha, né? Sem cor, 40 anos no deserto. A roupa do povo não caiu aos pedaços. Sabe o que Deus está ensinando para esse povo? Que a presença do Espírito dele dá para nós direção, sustento e proteção. Sabe as ruínas que você sente que está a sua casa, o seu trabalho? Deus está dizendo que a presença do Espírito Santo dele na sua vida vai te sustentar, vai te guiar e vai te proteger. Não desanime. Confie no Senhor. A nós, meus irmãos, muito mais, desde os dias de Jesus até hoje, temos o privilégio, não do Espírito pontualmente nos capacitar ou estar próximos de nós, mas ainda, na verdade, o Espírito Santo morando em nós. Quando nós olhamos a palavra de Deus, lá em João capítulo 16, o versículo 13, diz uma verdade, uma promessa poderosa para os nossos corações. Veja, versículo 13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Jesus está dizendo que Ele enviaria o Espírito Santo para habitar nos crentes, não mais estar no meio dos crentes, como aconteceu no Êxodo, mas habitar dentro dos crentes. Quando a gente olha para uma promessa como essa, sabendo que esse Espírito ele vem nos santificar, consolar, guiar, regenerar, reconstruir e reformar a cada dia o nosso homem interior, isso tem que gerar esperança no nosso coração. Porque, a bem da verdade, irmãos, viver assusta mesmo, não é? A vida ela é dura. A vida ela é implacável.
E em alguns momentos nós temos decisões importantes a tomar, e nós sabemos o quanto vai nos custar, e nós temos medo de não ter condição, de não ter capacidade, de não ter maneiras de fazer aquilo que o Espírito Santo está pedindo que nós façamos. Mas nós não devemos temer, porque o Espírito Santo de Deus, que vive nos crentes, nos capacita em todas as coisas para cumprir a vontade de Deus. Não temos que temer. Mas aquele povo provavelmente questionou: ah, Deus, mas quanto tempo esse negócio vai levar? A construção é grande demais. E pode ser que nesse momento você também está questionando no seu coração: pastor, mas essa reforma aqui dentro vai demorar demais, hein? O negócio aqui está cabeludo, está feio o negócio aqui. Aqui já morreu, já tem mais de 4 dias, está pior que Lázaro. O versículo 6 a 9 nos ensina mais uma promessa de Deus. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro de pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quando o texto diz para nós, ainda mais uma vez, dentro em pouco, de uma maneira bem mineira de falar, ele está dizendo: daqui um cadiquinho, daqui um golinho. Deus está dando esperança ao coração do povo, dizendo: trabalhem. Pare de questionar quanto tempo vai levar. Se você não começar, não vai ficar pronto nunca. Trabalhe. Não tenha medo, você será capacitado. E o Senhor proverá para a sua casa. E esse texto, irmãos, é um texto que empolga o nosso coração. Porque é um texto que nos ensina a confiar de tal maneira na presença do Senhor e na promessa do Senhor, de que nós somos chamados a entrar de peito aberto sem nada nas mãos, a não ser disposição. Os imperativos são muito fortes nesse texto. Ser forte. Trabalhe. Essa é a razão que Deus pede paciência, porque a reforma que Deus quer fazer não é uma reforma de tirar o sofá do lugar. Não é pintar a parede para parecer que está limpo. Deus quer reconstruir. Deus, Ele quer reformar. Deus, Ele quer pegar esse vaso de barro todo rachadinho que você está, e Ele quer pegar como oleiro de novo, amassar você de novo. E vai doer. Mas é para a sua salvação. É para a sua santificação. E Ele quer te moldar de novo. Para que aquela estrutura arruinada e perdida se torne um vaso de honra nas mãos dEle. E Deus, Ele promete fazer isso, movendo céus e terra. João Calvino, quando comenta esse texto, ele diz assim: Deus exibiu seu maravilhoso poder quando a lei foi promulgada no Monte Sinai, mas um poder mais pleno brilhou na vinda de Cristo. Pois então o céu, assim como a terra, foram abalados. Sabe por que nós podemos confiar nessas promessas? Porque céus e terras já foram abalados, para que nós tivéssemos no Senhor força e coragem para trabalhar. Meus irmãos, Cristo cumpriu no Calvário tudo o que era necessário para que eu e vocês fôssemos transformados para a glória do Pai. Não faltou nada. Cristo é aquele que, de uma maneira gloriosa, Ele rasgou o véu do santuário espiritual de alto a baixo, e Ele deu acesso a todos os filhos dEle.
todos os que creram, para viver essa transformação de caráter, essa transformação de vida, esse abandono de uma vida podre e toda destruída diante de Deus, arruinada, para que Deus te conceda uma vida de glória maior na presença e na vida de Cristo. E aqui nós temos dois aspectos dessa profecia sendo cumprida. O primeiro aspecto é o aspecto histórico. Essa profecia de Ageu, ela se cumpriu de maneira histórica quando Deus abalou a terra, tirando da mão dos persas o domínio e entregando aos romanos. Que não somente eles tomaram a terra, mas edificaram um templo mais suntuoso do que o primeiro. Se você fizer uma rápida pesquisa, você vai perceber que pelas mãos do imperador romano, um novo templo foi construído. E era um templo glorioso, porque quando nós olhamos lá em Marcos, capítulo 13, os discípulos saindo do templo, saindo dali, eles olham e falam, mestre, que grandes pedras, que grande construção. E Jesus diz para eles, não ficará pedra sobre pedra. Não ficará pedra sobre pedra. Então se cumpriu. Os romanos tomaram o ouro e a prata de muitos impérios, de muitas nações, e derramaram essas riquezas aos pés de Deus, reconstruindo o templo de Herodes. Mas aquele templo também foi destruído, né? Estão só as ruínas lá hoje. Mas essa promessa também tem um aspecto futuro. Eu preciso que você preste muita atenção nisso que eu vou dizer agora. Há um aspecto futuro nessa promessa. A promessa de vivermos uma glória maior, se cumprindo diante dos nossos olhos. Quer ver? Olha para quem está do seu lado aí. Dá uma olhadinha aí. Eis diante dos seus olhos o templo do Senhor. Deus não habita mais em templos construídos por mãos humanas. Ele escolheu o coração dos filhos de Deus para habitar. Aqui está reunido nessa noite o templo do Altíssimo. Nós somos a morada de Deus. Ele vive em você. Você crê nisso? A maior glória que Ageu estava dizendo, sem saber o que era, somos nós, irmãos. A igreja do Senhor Jesus. Cada um de nós somos um tijolinho espiritual nessa construção. E juntos somos a casa de Deus. Mas haverá um dia que Deus não habitará mais dentro de nós. Sabia dessa? Vai com a sua Bíblia lá em Apocalipse 21. E eu encerro aqui o sermão. Apocalipse 21, a partir do versículo 22. Aqui João está descrevendo a revelação da nova Jerusalém, que é o destino final dos crentes. Muitos pensam que o nosso destino final é o céu, e não, o céu é o nosso destino intermediário. Depois da morte do nosso corpo, se Cristo não houver retornado, a nossa alma vai para Deus em gozo no céu. Mas chegará o dia do retorno de Cristo em glória, que a nossa alma voltará para o nosso corpo, e passado pelo julgamento final, nós habitaremos na nova Jerusalém, que é o destino final de todos os crentes. E aqui no versículo 22 diz assim: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro.
A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações, nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos do livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Seu coração tem que saltar quando lê um texto desse. Você tem que falar: meu Deus, volta logo, Senhor. Com o Espírito de Deus em nós recebemos uma paz profunda nessa terra, mas há uma paz muito maior nos aguardando. Há uma glória muito maior prometida. E nessa noite Deus te encoraja a saber que Deus está com você, que o Espírito dele atua na sua vida, e claramente Ele te chama a saber que Ele proverá tudo, para que você, como Ageu, aquele que peregrina, chegue no seu destino final, a nova terra e o novo céu, em nome de Jesus.